Boa tarde, terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula com a professora Cristiane. Hoje nós trabalharemos a disciplina de História. Então já podem pegar os livros de vocês aí, já podem abrir lá na página 127, no capítulo 3. Nós vamos trabalhar outras formas de viver e conviver. O que a gente vai trabalhar nesse conteúdo? As diferentes formas das pessoas viverem e conviverem aqui no Brasil. Nós sabemos que o Brasil há uma diversidade de culturas diferentes. Então nós temos os alemães que vieram para cá, nós temos os italianos, os africanos e existem várias outras pessoas que imigraram de outros países para cá. E com isso houve uma mistura de cultura, né? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Especificamente sobre uma cultura muito especial de alguns habitantes que já moravam aqui no Brasil antes mesmo de Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil. Quem serão os habitantes que já moravam aqui antes de Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil? Eu tenho aqui um objeto para representar essa cultura. Tchananã. O que é isso aqui? Um arco. Muito bem. Um arco. E com esse arco nós representamos qual cultura? Muito bem, representamos a cultura indígena. E é sobre essa cultura indígena que nós vamos falar na aula de hoje. Sobre como eles viviam, sobre no que eles acreditam, como eles vivem e outras curiosidades sobre os índios nós vamos aprender hoje. Até porque esse mês é dia de comemorar o Dia do Índio. Então, no dia 19 de abril, já está quase chegando aí, nós comemoramos o Dia do Índio. Então, preste muita atenção no que a gente vai falar hoje. Antes de eu entrar na página 127 com vocês, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho mais sobre a cultura indígena. Então, preste bem atenção na leitura que a professora vai fazer. No dia 19 de abril, comemora-se o Dia do Índio. Os indígenas, eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles viviam em grupos chamados tribos. Lembra do coletivo? Tribos de índios. Cada tribo tinha um chefe, o cacique. Cacique era o chefe de todos eles. E também tinha um chefe religioso e curandeiro, que o nome dele era pajé. Moravam em ocas, construções circulares feitas de madeira e fibras vegetais. Para se alimentar, os índios caçavam e pescavam e também colhiam raízes e frutas. As suas armas eram o arco, a flecha, o tacapê e a zarabatana. Os índios viviam nus, pintavam o corpo e enfeitavam-se com cocares de penas de aves e colares de dentes de animais que eles caçavam. Atualmente existem poucas tribos indígenas no Brasil, infelizmente. A FUNAI, que significa Fundação Nacional do Índio, é uma organização do governo criada em 1967 para proteger e defender os direitos dos indígenas. Ainda bem que existem algumas pessoas que defendem o direito dos indígenas, porque eles sofreram muito. Então eles moravam aqui no Brasil já antes do Brasil ser descoberto pelos brancos, por Pedro Álvares Cabral. E eles já habitavam aqui. A cultura deles já era aqui desse lugar. E quando os brancos vieram para cá, começaram a mudar algumas coisas, começaram a trazer coisas diferentes e isso acabou assustando os índios. E mais para frente, lá no quarto, no quinto ano, vocês vão aprender que os brancos, infelizmente, tentaram sim escravizar os indígenas. Eles resistiram firmes porque eles são guerreiros e acabaram defendendo a cultura deles. Só que com isso, muitos índios morreram. Por quê? Porque eles não tinham as mesmas armas que os brancos tinham para se defender. As armas dos índios eram um martelinho, que eles faziam de pedra, eram lanças, o arco, a flecha. E os brancos já tinham armas de fogo naquele tempo. E essas armas de fogo, eles usavam contra os índios nas guerras. E nesse tempo foi acabando muitos índios
acabaram morrendo. Lá na plataforma do Colégio Cristão, eu vou deixar para vocês um link com um vídeo muito divertido e muito legal sobre a cultura indígena aqui no Brasil. E vocês vão conhecer um pouquinho mais dessa cultura tão maravilhosa e que acabou se perdendo com o passar do tempo. Diferentemente dos africanos, né, que se tornaram escravos, os índios não. Eles resistiram firme, bateram o pé e não aceitaram ser escravos dos brancos. Por isso que houve a extinção de muitos índios, de muitas tribos indígenas aqui no Brasil. Hoje a gente ainda tem tribos indígenas. Algumas são mais sociáveis, se comunicam como a gente, já estudam, existem escolas indígenas, mas outras ainda estão da mesma forma de antigamente. Vivem isolados da sociedade, vivem lá bem escondidinho no lugar deles, falam outras línguas, não falam a mesma língua que a gente, e eles optaram por não se misturar na sociedade. Então é uma escolha deles e nós devemos respeitar, certo? Então agora nós vamos entrar aqui. Outras formas de viver e conviver. Cultura indígena. Agora sim, pega seu livro, aí na página 127, aonde diz ali, outras formas de viver e conviver. Ali tem o conceito de cultura. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que o homem produz no contexto social, suas manifestações intelectuais e suas manifestações artísticas. Isso nós chamamos de cultura. Então eu quero que vocês sublinhem o conceito de cultura aqui embaixo, ó, tá? Estão vendo aqui, ó? Logo embaixo da onde a Mila está fazendo a explicação ali, ó, eu quero que vocês sublinhem o conceito de cultura, tá? Para vocês estudarem. Coloquem lá estudar o conceito de cultura. E ali vai falar sobre a cultura indígena. Então é muito interessante saber que nós também adquirimos muitos costumes dos indígenas. Nós ainda hoje adquirimos também alguns costumes dos indígenas. Eles nos ensinaram a comer alimentos como a mandioca, o milho, a banana e tomar banho todos os dias, porque os portugueses não gostavam de tomar banho. Sabe o que eles faziam? Como eles tinham perfume, eles se enchiam de perfume. E os índios não, os índios tomavam banho todo dia, porque eles gostavam de ficar limpinhos. E os índios até acharam estranho quando os brancos apareceram e falaram: nossa, mas esse povo não gosta de tomar banho? Então é uma cultura que trouxe para as nossas vidas algo muito importante, porque é tão bom tomar um banho, né, todo dia, ficar bem limpinho. Então, ali nós temos a peixada pantaneira, que também, né, é uma comida típica dos índios, dos indígenas, podem ver ali. Agora, virem a página 128 e 129. Na página 128 diz assim: as comunidades indígenas são diferentes, mas existem elementos comuns entre elas. Por exemplo, a alimentação. Os indígenas, eles costumam tirar o sustento da própria natureza. Eles não vão lá no mercadinho e compram um alimento industrializado como nós. O trabalho deles começa quando já amanhece o dia. Eles levantam bem cedinho, quando o sol já está nascendo, eles já levantam junto com o sol. Eles caçam, pescam, apanham frutos, cultivam a terra e eles preparam o seu próprio alimento. Há inúmeras tribos e cada uma tem um modo, hábito e costume diferente. Com a alimentação acontece o mesmo, cada tribo tem as suas preferências. Porém, o milho e a mandioca são usados na maioria das tribos, é algo em comum entre todas as tribos, o milho e a mandioca. Ali nós temos a biju assado na forma deles ali, ó, no fogo. Olha que delícia, gente. Tudo natural, coisa boa, né? Parece ali a tapioca que a gente come em casa, né? Na verdade é uma espécie de tapioca. A única diferença é que eles fazem naturalmente e nós costumamos comprar tapioca industrializada no mercado. Então nós temos aqui nos conteúdos do livro, vai trabalhar 3 tribos, tá? E essas 3 tribos, elas têm uma diferença, cada uma delas. E vocês vão ter que distinguir essas diferenças.
tá? Então, nós temos ali a tribo Apurinã, que é uma das tribos daqui do Brasil. A mandioca tem grande importância cultural na base alimentar para o povo do Apurinã. No interior da comunidade, cada família tem a sua roça. Os apurinãs consomem a mandioca na forma de farinha de trigo, na forma de farinha, biju e caiçuma, que é uma bebida fermentada. A farinha associada ao peixe é a base da dieta apurinã, que é completada por frutas silvestres como o piquiá, bacuri, o cacau bravo, o buriti, abacaba, açaí, que a gente já conhece o açaí, é o único aqui que eu conheço pelo menos, e o patuá. Então, essas são as características da tribo Apurinã. Ali na página 129, existem características de mais duas tribos. A tribo Gavião Parcategê. Tá vendo ali, ó? Gavião Parcategê. Vamos ver algumas características dessa tribo? Nessa tribo, os índios se alimentam principalmente da caça e da pesca. Eles comem carne de tatu, tamanduá, veado, porco do mato, vaca e até de morcego. Para reforçar a alimentação, os indígenas comem cenoura, mandioca, milho e frutas da região, como a manga, nós já estamos acostumados, o cajá, manga e o açaí. Então, essas são as características da tribo Gavião Parcategê. E daí nós temos uma terceira tribo, que é a tribo Guarani. Vamos ver as características da tribo Guarani? Essa tribo tem sua alimentação baseada no milho, com o qual preparavam diversos pratos. Eles tiram da natureza alimentos como brotos, mel, insetos e ainda utilizam a caça e a pesca. Além do milho, a mandioca, a batata e o amendoim também compõem sua alimentação. Então, nós temos ali algumas características da tribo Guarani. A alimentação varia conforme o lugar e cada povo tem o seu jeito de utilizar os recursos da natureza, criando receitas e temperos diferentes. Então, cada um deles tem uma maneira diferente de fazer o alimento. Às vezes é o mesmo alimento, mas cada um deles fazem de forma diferente. Então, hoje, a nossa aula foi sobre a cultura indígena no geral. Vocês vão ter que estudar a diferença dessas três tribos específicas que está no livro de vocês. Para a próxima aula, vocês vão fazer as atividades da página 130, 131, 133 e 134. São tudo perguntas referentes a esse conteúdo que nós acabamos de ler e estudar aqui, tá? Então, vocês vão fazer as páginas 130, 131, 133 e a 134. E no próximo vídeo, nós vamos fazer a correção dessas atividades. Certo, terceiro ano? Bom tempo de atividade para vocês em casa, muitas beijoquinhas e até o próximo vídeo.